Jesus, fique à vontade entre nós. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro disso, a igreja. Jesus é o centro disso, a igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, declara hoje, Jesus.
Bom dia, amados irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical, da Primeira Igreja Batista em Camocim, caros ouvintes, que estão aí nos ouvindo pela internet. Gostaria de dar sequência aos ensinamentos, no livro de Colossenses. Hoje vamos analisar alguns versículos do capítulo 2 de Colossenses. Irmãos, em meio a tantas aflições que o povo de Deus passa e todos nós enfrentamos, luto, dor pela partida de irmãos e amigos, vai aqui a nossa sincera oração para que Deus console, conforte, ampare e socorra os que estão precisando do colo do Senhor. Amados, nós entendemos que a igreja, mesmo em casa, precisa de doutrina, que o povo de Deus, os filhos de Deus precisam de orientação. Então nós estamos apresentando essa série, porque embora ela tenha a Bíblia, essa carta à igreja de Colossos, ela tenha sido escrita no primeiro século, ela é atualíssima, não é? Essa carta, ela serve muito para as igrejas, para todos os cristãos dos nossos dias. Nós sabemos, como nós já vimos aqui, a irmã Maeli, ela e tantos outros, o irmão Júnior, já ensinaram sobre essa carta, e eles nos falaram sobre a intenção do apóstolo Paulo, quando ele escreveu para essa comunidade, que ele nem tinha estado com eles fisicamente. A gente aprendeu que Paulo, na carta, ele se apresentou à igreja, ele falou das suas intenções em escrever a carta, e aquela carta, ela era, quando era lida numa igreja, ela passava para outra. Então, Paulo saúda a igreja de Colossos, mas ele também se refere à igreja de Laodiceia. A gente sabe que essas cartas, tanto a carta aos Colossenses, como Filipenses, não é? 1 Timóteo, Filemon, elas foram cartas da prisão. Paulo as escreveu quando ele estava preso pela primeira vez, lá em Roma. Paulo, ele estava numa prisão onde havia a condição dele se comunicar com outras pessoas, não é? Ele ainda não estava, como na segunda vez, que ele foi para uma masmorra, não é? E ele ficou ali incomunicável praticamente. Mas nessa ocasião, da primeira prisão de Paulo lá em Roma, ele escreveu essas cartas. E a gente sabe que Paulo, em sua terceira viagem missionária, ele passou 3 anos em Éfeso. E Éfeso era uma cidade próxima de Colossos. Na epístola, Paulo se refere a Epáfras, um auxiliar seu, um discípulo seu. Provavelmente foi Epáfras que levou as informações para Paulo de como é que aquela igreja estava. E nós queremos explicar, irmãos, que na verdade Paulo escreveu essa carta para falar e ensinar a igreja sobre a centralidade de Jesus e sobre a suficiência de Jesus Cristo. Quer dizer, centralidade no que diz respeito a que Jesus é apresentado em todas as Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse, como o Salvador, o Redentor, o sumo sacerdote, capaz, não é? De resgatar, de perdoar, de restaurar o pecador. E as Escrituras Sagradas mostram que em Cristo habita toda a capacidade de redenção, de restauração, de salvação do homem. Então, o ensino de que só em Cristo há vida, paz e salvação, só em Cristo
existe a restauração do pecador. Não há como uma pessoa ser salva pelos seus próprios méritos, ou que ela venha alcançar mais graça pelo seu próprio esforço. Então, a gente sabe que em nossos dias, as igrejas evangélicas, elas estão tomadas de superstições, de legalismo, de misticismo, de dizer, Deus me disse isso, Deus me mostrou isso, eu estou vendo um anjo passeando dentro da igreja, anjos falando isso e aquilo para as pessoas, e a gente sabe que tudo isso é uma repetição dos erros doutrinários e heréticos, de ensinos e de pensamentos de pessoas que bem intencionadas, e às vezes mostrando uma humildade, olha, eu não sei como foi, eu sou uma pessoa tão simples, mas Deus me falou com essa visão, com essa revelação, Deus falou comigo através de um anjo tal, eu estou vendo os anjos passeando por aqui, dizendo isso e aquilo para mim. Então, assim como em nossos dias está acontecendo isso em muitas igrejas, né? E muitas práticas contrárias à sã palavra de Deus, isso estava acontecendo na igreja de Colossos. E é sobre isso que Paulo chama a atenção daquela comunidade, para que eles estejam fixos na fé e na suficiência de Cristo, na centralidade de Cristo, só Cristo, não é? Então, amados, a gente observa que essa palavra é extremamente pertinente para os nossos dias, onde muitos crentes estão em casa, vendo programações, ouvindo programações de diversas igrejas, e é interessante que como os cristãos gentios, ali em Colossos, eles estavam envolvidos com essas doutrinas, com o gnosticismo, com o misticismo, porque eles diziam, eu não estava muito satisfeito na minha igreja, porque estava muito parado, agora eu descobri, o que eu estava precisando é exatamente o que esse pregador, o que esse mestre, o que esse professor está ensinando, e muitas vezes, esse ensino não condiz com as escrituras, o coração do homem é enganoso, muitas vezes até mesmo a pessoa, sendo cristã, ela está querendo, pelo seu orgulho, buscar assim, fazer alguma coisa para cooperar com sua salvação. A pessoa se acha assim no dever, não, eu acho que só Cristo, basta Cristo para me salvar, basta Cristo para redimir a humanidade, será que não precisa alguém fazer alguma coisa? Então, amados, a criação de seitas, de religiões, né? Sempre foi assim, as pessoas pensando em Deus e mais alguma coisa que o homem possa fazer por si mesmo. Em Cristo, para a salvação da humanidade até certo ponto, e no que essas pessoas poderiam fazer para salvarem-se a si mesmas. Então hoje, o nosso objetivo é alertar os irmãos para a nossa realidade doutrinária nas igrejas no século 21. Não é? Que nós estamos vivendo perigos talvez iguais ou piores do que essa comunidade viveu. Porque chega um irmãozinho de oração, uma pessoa diz assim, olha, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, eu vi um anjo me disse isso. Então era exatamente isso que estava contaminando a comunidade de Colossos. Eles estavam crendo em anjos, eles estavam sendo motivados a procurar um conhecimento dentro de si mesmos e não a sabedoria de Cristo. O gnosticismo vem do termo gnosis, conhecimento, então vem das filosofias platônicas, não é? Onde o homem era orientado a aprofundar-se em si mesmo, no conhecimento de si mesmo, achando que isso o levaria a uma espiritualidade mais aprofundada e uma aproximação maior de Deus. E eles estavam deixando Cristo de lado, como se Cristo fosse apenas mais um Deus do panteão
grego ou romano. Não é? Jesus era considerado como um Deus, mas um dos deuses. Essa era a ideia do gnosticismo. E também assim, que a alma, o interior da pessoa era essencialmente bom. Era o contato com o divino. E que o corpo, a matéria, era essencialmente má. E os gnósticos ensinavam que dessa filosofia, que o corpo ia se acabar, ia se destruir. Então, o que a pessoa fizesse por meio dele não tinha importância. E isso batia de frente com o que a palavra de Deus ensina sobre a santificação em Cristo. Então, amados, nós vamos ler o texto, capítulo 2 de Colossenses, do 6 ao 10, que diz assim: portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças. Tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele a cabeça de todo principado e poder, tendes a vossa plenitude. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar-se da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo. E ele vem discorrendo sobre diversas orientações que iam de encontro às práticas que a igreja, que os irmãos estavam ali sendo orientados a praticar. Então vejam, Paulo não tinha ensinado aquela igreja pessoalmente, mas ele recebeu informações de que vários desvios doutrinários estavam ocorrendo no seio daquela comunidade. E da prisão, Paulo ensinava não só a Colossos, a essa comunidade, mas as igrejas na Ásia Menor. Como a pessoa de Jesus Cristo é central para a fé cristã. Ele, Jesus, é a imagem de Deus, ensinava Paulo. A fonte de toda a sabedoria e o cabeça da igreja. Paulo assim escreveu, devido aos falsos ensinos que estavam sendo repassados, como eu já disse, aos cristãos daquela época. E eu me referi ao gnosticismo, já expliquei como era essa filosofia que estava sendo inserida na comunidade, o misticismo, o legalismo e o ascetismo religioso. Eles tinham sido acrescentados às práticas daquela comunidade cristã. Então, aqui no capítulo 2, do versículo 4 a 23, o apóstolo Paulo, ele discorre sobre, ele dá uma advertência sobre os cuidados que os irmãos deveriam ter, para que eles não se envolvessem de novo com as práticas que eles já tinham sido libertos. Que práticas eram essas? Uma coisa que os irmãos estavam sendo orientados também, pelos cristãos judaizantes. Esses cristãos diziam o seguinte: olha, vocês estão em pecado, vocês precisam circuncidar-se, os homens, né? Era uma prática dos hebreus, dos judeus, da lei. Vocês precisam, vocês estão comendo carne de porco, vocês estão em pecado, vocês não vão para Deus desse jeito. Você precisa obedecer e praticar as festas judaicas, a Páscoa, festa dos tabernáculos. Então, sim, os irmãos estavam sendo orientados a voltar a práticas legalistas,
E Paulo orienta, e não só Paulo, mas as diversas epístolas do Novo Testamento, que a lei, ela serviu de aio, quer dizer, de alguém que nos conduziu a Cristo, que conduziu o povo de Deus a Cristo. A lei serve para mostrar o pecado. Ela teve a sua função. Então, hoje, ninguém é salvo por causa de lei, por causa de religião. Às vezes a gente vai evangelizar uma pessoa que se diz cristã, e ela diz assim, cristã nominal, né? Eu tenho minha lei, a lei que eu recebi dos meus pais, eu não posso deixar a minha lei. E há cristãos que vivem assim ainda, praticando o sacerdócio, agarrado a penitências, não é? A gente sabe que uma pessoa que diz que espera em Cristo, mas que Ele nos salvou pelas águas do batismo, mas que a pessoa tem que praticar penitências, como fazer jejum para se salvar, né? Praticar certos rituais. Eu estava lendo sobre as penitências, antigamente, hoje a gente não vê tanto isso, mas diz que um penitente era assim, ele ficava na porta do templo, e ele ficava chorando e pedindo, por favor, orem por mim. Depois, essa pessoa ficava lá junto com os novos convertidos, nos últimos bancos do templo. Estou falando assim, de um tempo não muito distante, né? No catolicismo. Aí a pessoa ficava lá atrás, na igreja, aí ficava ouvindo aquilo ali, confessando os seus pecados, mas não podia se aproximar dos cristãos que eram mais santos, e nem estar na prática do culto, dos sacramentos. Depois é que essa pessoa era inserida na comunhão mais próxima, onde ele podia praticar os rituais de uma religião. Então, a pessoa diz assim, eu sou de Cristo, eu sempre fui de Cristo, não é? Eu espero em Cristo, mas a gente tem que fazer a nossa parte, para a nossa salvação. Irmãos, não há o que você possa fazer para salvar a sua alma. Cristo já fez. Tudo por nós, Jesus satisfez, né? Ele transmite segurança, de uma vez. Tem um hino do cantor cristão que diz assim, no seu refrão, de uma vez, ó sim, acredita. Ó pecador, tens sorte bendita. Tudo por nós, Jesus satisfez. Ele salvou-nos de uma vez. Então, isso é maravilhoso. Só a Escritura, não é? Só Cristo salva. A Bíblia diz assim, e em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual nós devamos ser salvos. Então, amados, a gente vive uma época assim, onde há legalismo, não é? As pessoas estão agarradas a rituais. Há igrejas que ensinam assim, você tem Cristo, né? Você já aceitou a Cristo, esse termo é usado. Mas você precisa entregar o dízimo para você não ser condenado, para você ser abençoado. Aí inclui assim o dízimo como uma prática que leva a pessoa ao céu. Não, o dízimo não faz com que você chegue a Deus, aos céus. Cristo faz você chegar a Deus. O dízimo é uma maneira da pessoa exercitar a sua fé, contribuir para o bem no reino de Deus, para o sustento da obra de Deus, mas não é que a pessoa precise de Cristo e do dízimo para se salvar. Isso é legalismo, a igreja que ensina que quem não entrega o dízimo não vai ser de Deus. Isso não é bíblico. Outra coisa, a pessoa dizer, se você não praticar não tiver em todas as reuniões da igreja,
Você não é salvo, ou você não pode ir para Deus, você não é de Deus. Não, uma pessoa, ela frequenta a sua igreja nos limites, nas condições que ela tem para poder frequentar. Mas não é a frequência a uma comunidade cristã que leva a pessoa à vida eterna, à salvação. Então, amados, a gente vê também que Paulo fala contra o ascetismo religioso. O ascetismo religioso eles eram orientados assim, que eles tinham que sofrer através do corpo, fazer penitências para poder se salvar, né? Então assim, para poder ter um encontro com Deus, para poder sentir a presença de Deus, a pessoa precisava ficar passando frio, às vezes sem roupa, dar chicotadas no corpo, se ferir, sofrer, para poder assim então alcançar a Cristo, chegar na presença de Cristo, ser aceito por Cristo. Então o ascetismo religioso estava sendo praticado na igreja de Colossos. E é comum as pessoas atribuírem santidade a quem sobe em montes de madrugada, não é? A pessoa faz questão de, com um jeito assim, muito aparentemente, que está com humildade, mas é cheia de orgulho, ela com um olhar quebrado, diz: eu passei a noite no monte, não é? Eu jejuei tantas horas, não é? Mas eu não sou nada. Mas é Deus que me usa desse jeito, para Ele me usar eu tenho que fazer isso. Claro que o jejum é importante para a gente, como disciplina espiritual, para a gente sentir a presença de Deus, mas ele não torna você salvo ou mais santo, não é? Às vezes a pessoa diz assim: aquela irmã é uma mulher de oração, é uma mulher que a gente nunca nem viu o corpo dela direito, ela se veste com uma roupa muito comprida, muito sóbria, é uma mulher que não corta o cabelo, que ela ora tantas horas por noite, por dia, e a pessoa com um ar de humildade confirma que ela faz aquilo mesmo. Isso, de certa forma, irmãos, é ascetismo religioso, é uma prática onde a pessoa, ela se conforma com aquilo, achando que ela é mais de Deus do que os outros irmãos, porque ela faz isso. Então nós podemos sim nós devemos ter disciplinas espirituais, nós devemos orar, jejuar, meditar nas Escrituras, nos aprofundar nelas, estudar, pesquisar para o nosso crescimento espiritual. Mas não para nós acharmos assim que isso vai nos dar uma graça maior diante de Deus quanto à nossa salvação, não é? Então essa igreja, ela vivia na prática dessas coisas. E era assim, Cristo mais isso. E a gente já disse, toda seita, ela começou dessa forma. Uma pessoa simples, com ar de humildade, disse: Deus me revelou isso, 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 vamos fazer isso. A gente, para ser de Deus, precisa praticar tais e tais e tais coisas. Deus está me falando, e começa uma série de recados que Deus mandou para aquela pessoa dizer para a comunidade. O mormonismo vem de um rapaz lá nos Estados Unidos, que andou por várias igrejas, ele andou pela igreja presbiteriana, não é? E ele, com 16 anos, disse que teve uma visão de um certo anjo, um certo homem chamado Moroni, que daí vem o termo Mormon, que diz que ele fosse em tal lugar, que lá ele ia desenterrar umas placas, e lá estava a revelação, a última revelação para os santos dos últimos dias. Se você vai ver a história de Maomé, um cuidador de cabritos, que também teve uma visão, e aí daí ele fundou uma das maiores religiões do mundo, fincados em ascetismo religioso,
em austeridade, em visões e revelações. Claro que Deus pode falar conosco através da Bíblia, através de uma visão. Deus pode revelar a gente aquilo que Ele quer, da maneira que Ele quiser. Deus pode nos falar em sonhos. Mas essa coisa de crente estar dizendo toda hora que Deus falou isso e aquilo com ele, é algo que deve se prestar bem atenção e ver se aquilo está de acordo com as Escrituras Sagradas, né? Se aquilo não fere a doutrina de Cristo. Então, havia o misticismo, havia dois extremos dos ensinos que estariam sendo inseridos nas igrejas, lá na Ásia Menor. E diretamente aqui para a comunidade de Colossos, havia esses dois extremos. O misticismo pagão, que colocava Jesus no panteão de deuses, como apenas mais um a ser adorado. Os gentios cristãos, eles absorviam bem essa falsa doutrina, porque eles haviam saído de práticas, ou eles nem tinham saído direito, mas eles tinham vivenciado práticas desse tipo, onde eles adoravam vários deuses. Então, para eles, ter Jesus como mais um Deus e cultivar a fé nos demais, era algo muito já conhecido deles próprios. E o outro extremo é que cristãos judaizantes ensinavam a importância da prática de rudimentos da lei, a guarda do sábado, das cerimônias, com o que se devia ou não comer, e evidência a prática para costumes, para ajudar na salvação, a prática de costumes para ajudar na salvação. Então Paulo os exorta para andarem em Cristo, se firmarem em Cristo, e na nova vida que Cristo oferece. Ele diz: e digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. E ele diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E ele fala: arraigados, edificados nele, quer dizer, firmados, aproximados de Jesus, dos evangelhos, daquilo que ele ensinou, confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ações de graças. E ele fala assim sobre a obra de Cristo: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Quer dizer, essas práticas que estavam tentando inserir na comunidade, e ele chama a atenção para Cristo. Vocês têm que andar segundo Cristo. E ele, em Colossenses, nessa epístola, Cristo é apresentado como a cabeça do corpo. Em Efésios, na carta aos Efésios, Paulo trata da igreja como o corpo de Cristo, corpo místico de Cristo, o cuidado com o ser igreja, como participar da igreja. Mas em Colossenses, Paulo aponta para Jesus, o cabeça, aquele que rege o corpo, aquele que dirige, aquele que é supremo, aquele que vive, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que dá graça, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma o pecador. É como se ele estivesse dizendo: olha, vocês querem mudança, vocês querem milagres, vocês querem transformação na vida de vocês? Então se aproximem de Cristo, se aprofundem em conhecer a pessoa de Cristo, a obra que Ele fez por vocês lá na cruz do Calvário, o milagre da ressurreição, os efeitos disso sobre a vida de vocês. E ele trata agora, olha, a circuncisão não é mais a física, de cortar o prepúcio,
ali do órgão do homem, não é mais uma prática humana, agora é a circuncisão do coração, é a conversão, é o arrependimento de pecados operados por Deus. E ele diz assim: quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. E quando ele fala dessa cédula que era contra nós, ele está falando da lei, porque a lei servia para mostrar o pecado, mas ela não podia perdoar o pecado. E ele diz que aquilo era contrário a nós, e ele a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Quer dizer, Jesus venceu a Satanás, os demônios que nos acusavam. A condenação eterna que estava sobre nós, ela foi retirada. Quem crê em Cristo é liberto do poder do pecado. Então é disso que Paulo fala. E ele fala também para eles se libertarem do ritualismo, né? Rituais que eles tinham aprendido ou que estavam sendo ensinados, para que juntos com Cristo levasse a pessoa à salvação, que os irmãos se libertassem. E ele diz assim: se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? Quer dizer, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, tenho que praticar, descansar o sábado inteiro, porque eu tenho que guardar o sábado, senão eu não vou para Deus, eu não serei salvo. A gente vê essa realidade ainda hoje em muitas comunidades que se chamam cristãs. Ele diz: as quais essas coisas têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, não é? Mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Quer dizer, uma pessoa deixar de comer carne de porco, uma pessoa deixar ficar no sábado todinho só orando, jejuando, buscando a Deus na igreja, isso não é errado, mas isso não vai dar mais graça a essa pessoa, ou alguém não vai deixar de ser salvo porque não faz aquilo. Na verdade, nós somos salvos pela graça de Deus, Cristo já pagou o preço lá na cruz. Então Paulo nos apresenta a centralidade de Cristo. Ele diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Quer dizer, em Cristo, tudo por nós, Jesus satisfez. Ele salvou-nos de uma vez, como diz o hino. E a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Lá em João 1,14, fala da encarnação. Jesus se fez carne, se fez um ser humano e habitou entre nós. Mas isso não o diminui, não o coloca ao lado de outros deuses falsos, pelo contrário. A Bíblia diz que foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. A Bíblia também diz lá em Hebreus 1, de 1 a 4, que Deus antigamente, tendo falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles.
Irmãos, os anjos tiveram o seu papel para manifestar a ação de Deus na humanidade no Antigo Testamento. Mas os anjos não podem salvar. Nós não podemos viver agora famintos para que anjos falem conosco, anjos apareçam para nós como algo que seja de uma graça maior, superabundante. Paulo também apresentou para os irmãos de Colossos a suficiência de Cristo. Lá em Colossenses 2:10, o texto sagrado diz assim: nele a cabeça de todo principado e poder, tendes a vossa plenitude. Quer dizer, nós somos completos, nós somos satisfeitos em Cristo Jesus, porque Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Lá em Colossenses 1:18 ele diz: e Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Quer dizer, Cristo o primeiro, o soberano, o Senhor. Lá em 1 Coríntios 12:27 ele diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Eu quero concluir essa palavra dizendo que em Colossenses é revelada a centralidade de Jesus. Jesus é o centro. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a sua relação com a igreja também é apresentada. Ele é a cabeça. Em Colossenses somos ensinados sobre a autoridade e a soberania de Cristo sobre toda a criação. Ele diz, nele foram, lá em Colossenses 1:16-18, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, Paulo deu ênfase em Jesus como cabeça do corpo, do qual os cristãos são membros. Ele é quem rege a igreja. Jesus não tem outra deusa, ou outro Deus, ou outro santo. Ele não precisa de outros auxiliares para salvar, para libertar, para conduzir a igreja, porque Ele é o cabeça. Aprendemos sobre a plenitude do cristão em Jesus. Nós estamos plenamente satisfeitos se Cristo está em nós. Nós estamos completos no nosso interior. Não precisamos mais de outra revelação. Não precisamos mais de outra graça. Porque Cristo satisfaz as nossas necessidades espirituais. O mistério em Colossenses é que Cristo está nos cristãos. Aprendemos ser Jesus o Senhor de toda a criação. Colossenses traz um tom mais forte, porque ele confronta um falso ensino específico naquela comunidade e em todos os outros arredores. O ensino dos judaizantes sobre a importância da prática dos rudimentos da lei judaica como essenciais à salvação. O ensino do gnosticismo e misticismo pelos gentios, onde Cristo era visto e adorado como apenas mais um deles, e ainda mais o ascetismo, que as pessoas tinham que praticar vários exercícios espirituais sofríveis para poder ganhar a salvação. Irmãos, nós precisamos então deixar esses rudimentos para trás. Há pessoas que estão ainda dizendo, eu estou lutando para me salvar. Estou procurando, estamos nos esforçando. Você precisa compreender. E a minha oração
é que você, pela palavra, pelo ensino da palavra, você chegue ao momento em que você se renda, que você receba pela graça o favor de Deus, que Jesus se revele a você de forma sobrenatural para a tua salvação. Como nosso Salvador e Libertador, Jesus merece nossa sincera admiração, adoração, nosso louvor e submissão. Oremos. Senhor, eu quero te pedir pelos nossos irmãos e amigos cristãos de todo o mundo, por aqueles que ainda estão lutando por sua salvação, para que se rendam, para que compreendam que em Cristo está o manancial da vida, e em sua luz nós veremos a luz. Que Jesus possa se revelar aos pecadores, e que os irmãos possam viver a liberdade com responsabilidade, com o seu corpo, com a sua mente, com o seu ser, consagrados a Jesus, mas sabendo que nós não precisamos mais ser escravos de leis, de rituais, de deuses, de anjos, porque Cristo nos libertou lá na cruz, em sua ressurreição. Nós somos livres, nós somos servos de Cristo por gratidão. Senhor, que o Senhor revele isso aos nossos irmãos, e que haja a alegria de vivermos em liberdade com Jesus, sendo seus servos por gratidão. Agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do seu Santo Espírito, seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Um grande abraço. Revelado é Cristo em nós, esperança da glória bendita de Deus Pai, para que o mundo possa ver e crer. O mistério revelado é Cristo em nós, esperança da glória bendita de Deus Pai, para que o mundo possa ver e crer. Um só corpo e um só Espírito, uma só fé e um só batismo de amor. Ele é nossa paz, nele somos um. Esta é a aliança que foi feita na cruz. Somos povo do Senhor, Ele nos uniu, e é tempo de vivermos em unidade. Nem a morte ou a vida, coisas do presente ou temores do amanhã, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nenhuma luta é maior do que podemos suportar. Só com